Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu resolvi abrir essa live de forma inesperada e surpresa, porque após a minha meditação hoje, eu faço todos os dias aqui a minha meia hora de meditação para entrar em equilíbrio, me veio uma intuição muito forte, eu costumo crer muito nas minhas intuições, de falar um pouco sobre como a gente pode usar a inteligência ou o trabalho diário com o corpo, o coração e a mente como uma forma de evolução. Não uma forma de evolução para atingir uma iluminação, para atingir estados quase que muito difíceis da gente conseguir, mas uma forma de iluminação que é a única iluminação que vale a pena, que é essa iluminação que acontece dentro da minha casa, que é na hora em que eu vou me relacionar com os meus filhos, com a minha esposa, eu estou um passo melhor, o meu coração está um pouco mais limpo e acessa sentimentos e mantém a presença nele de uma forma um pouco mais direta. E para isso hoje eu vou falar um pouquinho, me vem de forma intuitiva falar um pouco sobre o processo que Gurdjieff que foi um buscador, um curador, um mestre, um filósofo armeno, russo, que trouxe o símbolo do Enneagrama para o Ocidente, pelo menos foi a pessoa principal, falava na escola que Gurdjieff criou, que foi a escola do quarto caminho. E eu queria dizer como isso pode ser, mesmo da forma mais simples possível, aplicada a nós no dia a dia. Porque o que acontece com nós, gente? A gente estuda, a gente aprende, a gente lê livros sobre autoconhecimento, a gente faz os cursos. Muitos de nós têm essa coisa de ficar investindo em si mesmo para se modificar. E normalmente num programa a gente tem uma grande carga de conhecimento que nos ajuda, ela nos leva para casa e muitas vezes a gente tem uma dificuldade em transformar aquele conhecimento em forma de vida. Isso não é uma coisa simples. Esse salto entre algo que eu sei mentalmente, quando eu sei com clareza, porque eu também, se eu sei algo mentalmente só sobre como teoria, isso ainda não saber mentalmente. Mas digamos que é o que eu sei, que eu trouxe para dentro de mim, que eu realmente tenho esse conhecimento puro. Será que eu consegui traduzir em sabedoria? Cara, esse salto, a perda aqui de aprendizagem é 60%, 70%, 80%. Pra vocês terem uma ideia, é o que a gente chama de transferência de aprendizagem no mundo da educação. É um salto absurdo. Agora, para nós que procuramos nos melhorar, a gente tropeça nisso. Fora que o processo de lapidação da alma humana, gente, é um trabalho de muitas vidas, é um trabalho contra a correnteza. Não é uma coisa assim que está tudo fluindo para dar certo. Muito pelo contrário. Eu tenho um planeta Terra inteiro, histórias milenares, uma televisão. Eu tenho quase que tudo ao meu redor no meu sistema maior andando contra isso de alguma forma. É o que o Gurdjieff dizia, as forças inconscientes, a correnteza das forças inconscientes, ela é o natural, O Gurdjieff costumava falar do raio da criação, ou seja, o mundo nasce aqui no que ele chamava de absoluto, a gente pode chamar de Deus, do grande mistério, do grande vazio, e existe uma emanação. E isso está no meu livro Anjo Líder, quando o anjo explica a formação dos mundos que vão se tornando cada vez mais densos. E a gente mora num universo super denso aqui de alguma forma. Então, a cada mundo que foi se formando abaixo, e a matéria foi se tornando cada vez mais densa, esse mundo foi ficando mais carregado de leis mecânicas. Ou seja, nós aqui, segundo Gurdjieff, no mundo das 48 leis, o mundo regido pela Lua, basicamente nós aqui, o mundo da Terra, mas ainda regido pela Lua, que é a inversão dos instintos. Nós ainda dominados pelo animal em nós, sexo, poder social, proteção da vida, essas forças em todos nós. E a gente resolve querer nadar contra a corrente, dá trabalho pra caramba. Então acho que uma coisa importante da gente se dar conta, primeiro, gente, é que dá trabalho e é altamente frustrante. Como assim? É
altamente frustrante, porque você vai andar e vai descer, vai andar e vai descer, vai andar e vai descer, vai andar e vai descer. E se você não tiver desenvolvido a compaixão de olhar para os teus tombos e considerar como um processo natural de crescimento da alma, pode ser que aquele ataque que você faz em você, isso não deveria ser assim, trava o seu processo de crescimento. Porque isso aí é um outro erro também. Achar que o processo de crescimento é uma linha assim, sabe? Uma curva dessas, né? Não é, é uma curva que faz mais ou menos assim, ó. E ela é em espiral ainda. Então, é a primeira frase do Tao. Muitas vezes andar para frente dá a impressão de recuar, do Tao Te Ching. E isso é muito importante que a gente saiba. Perseverança. O grande atributo do homem, da mulher que se desenvolve espiritualmente, não é ainda só o amor, a bondade. Não é isso, gente. É a continuidade, é a perseverança, é a capacidade de continuar andando, continuar andando, continuar andando nos dias que eu caio, nos dias que eu levanto. Nos dias que eu quero, nos dias que eu não quero tanto assim. Nos dias que eu me vi me comportando de uma forma melhor na minha casa, atingindo objetivos, mudando uma crença, sendo mais feliz, emanando felicidade. E nos dias que parece que eu joguei tudo no bueiro. Acabei de gritar com aquela pessoa que eu gosto, estou extremamente carente, sento para meditar, meu coração está pulsando de um jeito que eu não consigo nem parar na cadeira. Gente, isso acontece comigo o tempo todo. E tem semanas que dá, tem semanas que não dá. Tem isso também, tem a ver com o astral. Às vezes você tem uma influência de Urano lá em cima, no meio da sua testa, não é fácil. Tem a ver com o movimento coletivo do país, do planeta. É assim e funciona. Mas o que distingue a médio e longo prazo aquele ser humano que você olha hoje e olha daqui a 5 anos, ele tem um grau de equilíbrio maior, ele tem uma prática de presença maior. O que distingue é a continuidade. E essa continuidade, ela vem de um espaço da alma, de um fogo alquímico que você não consegue dar nome para isso. Tem horas que essa continuidade é silenciosa, quase que feminina. É a resiliência. Você aceita alguma coisa maior do que você aconteceu e você simplesmente aceita. E isso é crescimento, mesmo que você sustente uma frustração. Tem horas que não, tem horas que é faca na boca. Você está querendo ficar, não consegue se levantar, está desanimando, tem alguma coisa, vai desistir, não está indo bem. Você fala, chega nessa aí, entendeu? Eu vou conseguir, eu vou para cima. Uma força mais masculina. E é importante entender, no processo de desenvolvimento, gente, nós precisamos trabalhar tanto o desenvolvimento da via negativa, que são as minhas meditações, as minhas desintegrações do ego, é quando eu abandono padrões de pensamento e saio do apego mental, saio do apego ao coração sujo, cheio de carência, de nhaca que a gente tem, né? Saio do apego a esse corpo caótico. Mas eu também preciso construir uma personalidade muito limpa, muito direta, muito funcional para ser operativa no mundo. Porque se eu ficar só acessando estados elevados de consciência, mas não tiver crenças boas para transformar isso em ação, numa aula, num comportamento, numa escrita, num jornalismo, no que quer que seja, eu não vou manifestar isso no mundo. E o nosso mundo é esse aqui, tá? Nosso mundo não é outro. Eu faço processos de projeção astral há mais de 30 anos. No meu livro, O Anjo Líder, tem ali. A gente trabalha o tempo todo. Ainda assim, nós não fomos feitos para ficar fora daqui. Nosso mundo é aqui. Existe uma sabedoria maior por detrás de tudo isso. Então eu vou precisar usar ferramentas de crescimento pessoal que não são só as meditativas, mas, por exemplo, a reprogramação de crenças, a programação neurolinguística, a psicologia positiva, a terapia. Porque se as minhas crenças não me derem permissão e alavancagem, eu não opero no mundo a consciência alta que eu estou atingindo quando eu faço a alquimia de mim. Então eu vou precisar fazer isso também. Reprogramação. As crenças se reprogramam de 2 formas.
Primeira, por repetição. É possível? É. Se eu ficar repetindo em voz alta de todo o meu ser uma nova crença por muito tempo, é possível que ela entre no meu sistema? Com certeza. Dá trabalho, mas é possível. Quantos livros de reprogramação tem isso, né? O clássico, o maior vendedor do mundo, do Og Mandino, faz isso muito bem. A própria Louise Hay faz isso muito bem. E vários outros processos que vão nisso. Há outros processos mais avançados de mudar crença que não dói tanto assim. Por exemplo, processos mesmo com técnicas, com estados alterados de consciência, com hipnose ericksoniana. Crenças é uma das minhas especialidades. Em 2006, dei um curso de crença em Nova York, para Gestalt terapia, e desde lá, eu parei tem 1 ano e meio, eu tenho lidado com esse sistema. E, gente, tem uma coisa muito importante. As crenças são a ponte entre o mundo invisível e o mundo manifestado. Você faz o teu trabalho espiritual, você acessa. Mas a crença é quem vai converter essa capacidade em materializar. Se a tua crença disser, não, isso não é possível, eu não permito, eu não consigo, e várias outras coisas, você não consegue converter. Isso é altamente frustrante. E aí ou você vai querer fugir, para esse mundo do estado elevado de consciência e não operar aqui, ou nada vai dar certo. Você é uma pessoa que acessa coisas muito legais, mas não consegue fazer uma vida boa com isso, ganhar o seu dinheiro com isso, ter uma estrutura boa com isso. Não consegue. Digamos que as suas crenças permitam isso. Peraí, mas ela me permite fazer isso que eu amo, mas você tem habilidades para isso? Competências específicas? Aí a gente já começa a entrar no mundo visível da matéria. Se não tem, você vai procurar desenvolver. E os treinamentos, as formações para isso são outras. Até virar hábito lá na frente. Então existe uma ponte em nós, do mundo invisível para o mundo visível, que segue bem a linha dos níveis neurológicos. Eu venho no mundo invisível, que é a minha alma que não tem eu, e sim, é preciso lapidar, porque, gente, essa vida vai acabar daqui a pouco, tá? Então é importante, inclusive, você se cuidar para quando você não estiver mais aqui. Você precisa se preparar para morrer. Sim, você precisa se preparar para morrer. Num determinado tempo, do momento do tempo dessa existência, a tua existência sem um corpo físico, ela está muito mais próxima do que a que passou. E você vai entrar numa outra jornada muito diferente, sem se preparar. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Dá para começar a planejar a vida após vida e desenvolver habilidades, competências e crenças para isso? Com certeza dá. E deveria fazer parte do plano. Mas eu faço esses trabalhos da minha alma que não tem identidade ainda, minha alma que não tem... Mas essa alma, ela vai trazer e manifestar aqui. Porque não é também assim, a vida após ter esse corpo é melhor do que essa. Não, é a mesma coisa. Só que uma tá usando o veículo, a outra não está usando esse veículo. E aliás, não tem outra, é uma linha só, tá? Um tempo com veículo, o veículo não serve mais, troca, passo a usar um outro veículo, um segundo corpo. Não serviu? Precisei de um outro veículo de novo. O fato de você estar dentro de um carro ou fora de um carro não muda a linha da tua vida. O fato de você estar usando uma roupa ou não estar usando a roupa não muda a linha da sua vida. Então não tem, até nem tem muito essa coisa de vida, morte. Existe, o uso de um veículo, não uso de um veículo mais denso, mais físico, que a gente chama de corpo, que interfere sim em todos os nossos processos. Mas o importante, e o que me vem muito de falar hoje, é essa questão do sim, estamos nesse momento do tempo, que é o único que existe, lapidando nós mesmos. Em todos esses aspectos. Todos estes aspectos. O desenvolvimento humano é algo integral. Quando eu fico só melhorando a máquina, reprogramo, viro alta performance, estou lá, yes, 500 mil pessoas, tal, sem a orientação de uma meditação profunda, eu fico tapando buracos com conquistas externas e dependendo que os outros olhem para mim. E tem que dar certo o tal de sucesso. Mas essa máquina é extremamente útil. Mas ela está servindo a um senhor que é mecânico. Quem é o senhor que está controlando tamanha máquina de alta performance?
Por outro lado, se eu entro só nos meus processos meditativos, de cura, estados alterados de consciência, dedico a minha vida, mas não tenho uma máquina, um veículo capaz de produzir nas leis deste mundo, eu fico, portanto, querendo fugir para esse lugar, se dissociando para o alto da montanha, para o meio da caverna, para ver se, quem sabe, lá não tem filho, não tem conta, não tem política, não tem ladrão, não tem guerra biológica. Quem sabe lá dá certo, não tem gente mal educada, não tem o cara do meu condomínio que faz aquelas coisas que todo mundo faz. E aí a minha ideia, a minha esperança é ter uma fuga do mundo como ele é. E a santa sabedoria não ia criar um mundo com veículo para que a gente corresse dele, né, gente? Não faz o menor sentido. Ou a gente está questionando o grande mistério. Não faz sentido. Agora, se você faz esses trabalhos, acessa o teu eu mais profundo um pouquinho por dia, não precisa ficar, uau, eu vou atingir a iluminação de Buda. Gente, ninguém conheceu o Buda. Essas coisas servem para inspirar a gente e não para virarem meta. Existem bilhões de formas de iluminação diferentes. Cada um tem a sua. Não existe a correta. A questão é, você está hoje melhor do que ontem? Você está hoje melhor do que há 6 meses atrás? Hoje eu estou pior do que ontem porque eu estou numa quedinha. Olha para ciclos de 1 ano. Desenvolvimento humano, olha para ciclos de 1 ano. Neste ano, se eu olhar para a minha vida em geral, por mais desafio que tenha, tem anos que são mais fáceis, tem anos que são mais desafiadores, mas ainda assim, do ponto de vista de qualidade de presença, qualidade de sustentar o coração, sustentar sentimentos, essa honestidade de sentimentos, do ponto de vista de capacidade de manter o equilíbrio mental independente do que acontece lá fora, do ponto de vista de ter um corpo, um sistema que opera bem neste mundo, você está melhor? Sim, o caminho está indo bem. Não está? Troca, porque autoconhecimento não serve para te piorar. Desculpa, mas não serve para isso. Eu vejo gente há 5, 10 anos em escolas lindas, iniciáticas de autoconhecimento, cuja vida dessa pessoa é um caos, gente. É magia, é isso, é aquilo outro. Ótimo, mas a sua vida tem que ser melhor. A relação com a sua família tem que ser melhor. A relação com o mundo prático tem que ser melhor. A relação com o amor e com a compaixão que você tem com você tem que ser melhor. Tua capacidade de ensinar aos outros tem que ser melhor. Então, uma intuição prática de conhecimento hoje para ser usada é o trabalho com os centros de inteligência. Corpo que, quando distorcido, é caótico, ou tem a raiva distorcida do animal, ou está dissociado e não tem força nenhuma, não me permite botar os sonhos da minha alma em ação. Coração, que quando está sujo, né, bagunçado, carente, está dependendo de uma migalha de amor do mundo lá fora. E quando está aberto, está acessando, né, como o anjo do meu livro, o Anjo Líder, ensina, acessando os sentimentos sublimes. E não precisando deles ou se apegando. Com a mente que se distorce, olha como a minha se distorce, tá? Usando o Enneagrama, eu sou um tipo mental. Primeira coisa que distorce meu é a mente. Toda hora eu fico, né, tentando usar a auto-observação para diminuir. Tem semanas que é mais, semanas que é menos. Mas olha que barato. A mente distorcida é pensamento para lá, é voz interior, é diálogo interno. Uma hora é isso, uma hora é aquilo outro. E fala que ele passou 10 dias. Onde eu estava mesmo? Peraí, e aquela capacidade de fazer o dia ou as horas do dia demorarem mais? Sabe quando você vai para aquele dia e realmente, né, como meu pai dizia muito, esvazia a mente. E esvazia mesmo. Ela está cheia de... Esvazia. Às vezes leva um tempão. A gente está sendo bombardeado de informação, gente. É videogame, é 800 mil programas novos na Netflix todo dia, 500 coisas, é informação para tudo que é lado, é stories. Gente, isso vai entrando numa velocidade e numa quantidade que dá uma incapacidade de assentamento e absorção. Isso é um problema coletivo do nosso momento do tempo.
temos geração de ansiosos. É difícil para todos nós, porque você está no meio disso o tempo todo. Você tem que se policiar muito se você está esvaziando a mente de toda essa coisa que entra nela. Muitas coisas são boas, mas quando elas entram em excesso, elas também transbordam de uma forma que não é luminosa e que também vai te detonar, que vai te jogar em ansiedade, vai dar uma coisa, né? No Vale do Silício as pessoas chamam de FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de que alguma coisa nova está sendo lançada e eu não vou acompanhar. É um medo da era digital. O grande barato é que lá eles acham que isso é legal, tá? Eles não estudaram sobre a ansiedade, né? Ansiedade, que é o estresse silencioso, que é a principal forma de morte na humanidade hoje, gente. Quem olha um pouco sobre a ciência positiva, a psicologia da felicidade, sabe como a ansiedade é arriscada. Mas parece que se a gente não acompanhar aquele negócio, vai dar algum pau. E a gente inclui o Nicolaizinho aqui o tempo todo, né? E tem que tomar cuidado com isso. Um convite. Será que você pode passar o dia de hoje, só hoje, observando e se perguntando, numa tomada de decisão, ao falar com alguém, quando recebe uma notícia, se tanto o corpo quanto o coração, quanto a mente estão envolvidos ali, e se eles estão limpos ou distorcidos? Por exemplo, eu viro e mexo, né, meus filhos jogam videogame. Quem tem filho dessa idade, 7, 8, 9, 10 anos, e conhece Fortnite, sabe que é algo que o próprio capeta colocou na Terra, instalou aqui com uma força, e ao mesmo tempo é incrível. E os moleques jogam naquele negócio. Lógico, tem horário para acabar, horário para terminar, mas vira e mexe causa discórdia infinita. É a maçã do Adão e Eva o negócio, né? E vai. E de repente, às vezes você vai lá e vira e mexe, eu dou umas, né? Parece, mas eu não sou o super pai bonzinho. Eu sou um pai amoroso pra caramba. Mas eu sou bem, né? Brabinho, vamos dizer assim. E às vezes, né? Vai um pouquinho demais. E aí eu comecei a praticar assim, peraí, quem que tá envolvido quando eu reajo rápido demais? Porque um tá lá, né? Gritando com o outro. Putz, meu corpo tá envolvido. Olha ele aqui, ó. Olha ele querendo ir pra frente, né? E sexual é assim, né? A minha cabeça tá aqui. Mas quase todas as vezes que eu falo por impulso com eles, naquele momento, meu coração não está envolvido. O coração reativo pode até estar bagunçado no meio. Mas aquele coração que respira e traz a suavidade, a amorosidade, será que se naquele momento eu trouxer o coração junto, for lá e der a carcada que eles precisam sim, mas garantindo que eu trouxe a respiração para o centro do peito e o coração está envolvido, será que sai da mesma forma? Não sai. Só o fato, mudando a energia para o coração. Respirei no centro, até a minha voz fica mais doce. Ela segura o movimento aqui atrás. Na hora que você vai decidir, por exemplo, ao dia de hoje, se você vai comprar alguma coisa na internet, será que você pode perguntar para os teus centros de inteligência? Quero comprar isso, espera aí. Quem está envolvido agora? Minha mente está envolvida? Não, meu coração está doido para comprar esse negócio, não é por causa da minha carência. Calma. E se eu envolver a minha mente? Mas eu acho que... Não é essa mente. Aquela que respira um pouquinho, só um pouquinho, coisa rápida, não precisa meditar meia hora, não, no templo. Respira um pouquinho, traz um pouco o silêncio da mente. Sabe aquela coisa, se você realmente quer comprar uma coisa, não compra agora, compra daqui a uma semana e fica uma semana pensando nisso. Porque se for real mesmo, você vai voltar lá e fazer. Se não for, não era. E aí, de repente, o dia vai passando, você vai tendo outras ideias, mais clareza, começa a se perguntar. Aí você trouxe o centro mental para a história. E você pode fazer isso para decidir o que você vai comer, se você vai fazer exercício físico no dia de hoje ou não, como é que você vai conversar com as pessoas da sua casa, como é que você vai trabalhar. Só hoje, gente, só hoje. Respiração na cabeça, você consegue, é prática de energia simples. Na comida também. Sabe aquela coisa, quero comer, não sei o que eu como isso, como esse hambúrguer, não como esse hambúrguer, como aquilo lá. Quem que está respondendo essa pergunta? Só o corpo?
Pergunta pro coração. Às vezes é o coração que está querendo comer. Coração carente. Teu corpo já está satisfeito. Você perguntar pro corpo, peraí, o que você quer? Para você tá bom? E pode falar que ele responde, tá? Só respirar um pouquinho. Ele pode responder por uma voz ou pode responder por uma sensação. Pergunta pro coração, pergunta pra mente. O que você quer? A escola de quarto caminho dizia que o homem do quarto caminho. O que significa o quarto caminho? Na antiguidade, o caminho de iluminação, o caminho número 1, vinha pelo corpo, né? Para quem quer saber mais sobre isso, gente, o e-book do Núcleo da Consciência, nas 7 dimensões da consciência, que eu escrevi no ano passado, é só pedir para o pessoal do Núcleo que eles mandam, é gratuito. E no YouTube do Núcleo da Consciência, a Semana da Consciência, os dias 1, 2 e 3, consciência do corpo, do coração e da mente. O caminho do corpo de iluminação era o caminho do faquir. O faquir, sabe o faquir? Aquele que aparece nos desenhos, sentado em cima de um monte de faca, magrelo, que não está comendo faz um ano. Qual que era a ideia? Tantas provações físicas, tantas provações físicas, tantas provações físicas, tanto trabalho de me desapegar daquilo, de transcender a dor, a fome, o frio. Eu dava um salto e entrava em iluminação. Esse era o caminho do faquir, bem comum na Índia. O que o Guru dizia que era o primeiro caminho, o caminho do corpo. Dá um trabalho desgraçado de muitos anos, exige pra caramba, e mesmo que você atinja a iluminação, olha que legal isso, você atingiu através da via do corpo, mas você não tem um coração cheio de propósito para fazer algo no mundo e você não tem uma mente inteligente para te dar um plano exato de como montar as coisas e uma direção para seguir. Você vai ser obrigado a viver isolado da sociedade, mesmo que iluminado. Olha que interessante. O segundo caminho é o caminho do devoto, através do coração. O que é o caminho do devoto? O caminho do devoto é, imagina o monge, ou aquela freira, ou aquela pessoa que resolve de fato entregar o coração a Jesus. É só um exemplo, tá? E aí faz aquele voto, entra num mosteiro, larga tudo que tem e entra num convento. Quando faz isso de coração, tá, gente? Não estou falando de quem está fazendo isso obrigado, não. De quem realmente está fazendo isso para encontrar a Deus, ou a iluminação, ou o absoluto, ou o grande mistério, como eu gosto de chamar. Mas imagina que você faz e entra nesse convento e realmente passa o resto da sua vida cuidando das pessoas, na caridade, né? Talvez é um pouco do caminho do kardecismo também, né? Embora o kardecismo tenha mental também. Né? O Kardec tinha muito de mental. O caminho do kardecismo tem a ver com a caridade, né? Ajudar os pobres, ajudar os necessitados. O caminho do cristianismo tem muito disso. Então imagina que você passou, né, a vida inteira de fato se dedicando a só isso. Não estou preocupado com as minhas vontades pessoais, emocionais, nem com os meus desejos físicos, nem com... Não, é isso. E se eu passar uma vida inteira em caridade, em cuidado, cuidando do outro, é possível atingir a iluminação através do segundo caminho, o caminho do coração. E sim, eu me desapego de todas as questões mundanas e atinjo o caminho. Eu desenvolvi um coração tão puro, tão puro, tão puro, só que eu não tenho ainda uma mente para fazer um bom plano, para operar no mundo, para saber o que fazer até com isso. Eu vou ajudando ali, mas eu não sei como construir uma nova sociedade, um novo mundo, ou encontrar. E às vezes eu não tenho corpo para isso. Eu não tenho força suficiente, vontade suficiente. Às vezes eu fico até doente de tanto ajudar os outros, morro mais cedo. Eu não tenho braço para construir. E eu sou obrigado a sair do mundo. Olha que interessante. O Gurdjieff dizia que os primeiros 3 caminhos de desenvolvimento, você necessariamente tem que sair da sociedade. Não dá para ficar na sociedade. Cara, se tiver filho, escola, conta, sócio, parceiro, imposto de renda, político, esquece, você não vai se iluminar. Você tem que sair da sociedade, você faz um voto, né? Então o caminho do coração faz o voto, entrei, passei o resto da minha vida ali, e aí eu tenho as finanças, é o caminho que é. Terceiro caminho, o caminho da mente. E o Gurdjieff dizia uma coisa interessante, o caminho da mente é ainda um caminho superior aos outros.
Ele vai ter os mesmos problemas de desequilíbrio como a gente já vai ver. Mas pelo menos o caminho da mente, a pessoa sabe o que tem que fazer. Porque o Gurdjieff dizia uma coisa, não basta a vontade, você tem que ter um plano para o crescimento da alma. Que plano é esse? Conhecimento. Conhecimento que não é fácil de achar. Ele virou um mundo para roubar conhecimento daqui, para ir estudar não sei aonde, para ir para Sarmung, para ir para a escola. Cara, você precisa de conhecimento. Sem conhecimento, sem o conhecimento alquímico, você não consegue depurar a alma e fazer o trabalho com você. Não adianta. Por mais amor que você tenha, se você nunca tocou os livros de autoconhecimento, nunca teve um mentor, um mestre, não vai rolar. Não funciona. Você precisa da vontade e precisa do conhecimento bom. E o conhecimento está no centro mental. Se você não tem clareza mental para olhar para um conhecimento desse e criar um caminho para você, você fica preso no primeiro caminho, que é o caminho do corpo, você fica preso às vezes no segundo caminho. Você tem o amor, mas você não tem o conhecimento. Estagnou. Embora você possa, sim, atingir o estado de iluminação fora da sociedade. O caminho da mente é o caminho do budismo. O caminho do budismo, de Siddhartha, o caminho do mind training, do esvaziamento da mente, do monge das montanhas. Também não é muito diferente dos outros. O monge, para colocar aquela roupa toda bonita que eles têm lá, da cor de vinho, a cor escura, ele faz um voto. Que voto é esse? Ele sai da sociedade. Inclusive a sociedade cuida dele. Porque ele vai sair da sociedade, ele não tem mais vida prática. Olha que interessante. Obrigatoriamente não se pode mais ter vida prática nos caminhos do primeiro caminho, do segundo caminho e no terceiro caminho. E por mais que eu consiga, de fato, a iluminação através da mente, e o Gurdjieff dizia uma coisa interessante, que é, esse cara, pelo menos ele sabe o plano para crescimento, pelo menos ele tem visão clara, mas não necessariamente ele tem E aí ele conseguiu aquele silêncio, mas ele tem aquela vontade de propósito no coração para se manifestar. Ele tem aquela caridade, não sabemos. Ele tem, não sabemos. Ou será que ele vai ter que ficar fora da sociedade em meditação para o resto da vida? É possível? É possível. E aí o grande barato da história. O Gurdjieff dizia, existe um quarto caminho. O quarto caminho é para o homem na sociedade. Aliás, o quarto caminho só serve para o homem que vive a vida prática e vive bem. Esse quarto caminho não exige que você saia da sociedade porque o mundo mudou, isso não existe mais. Ele exige que você esteja cada vez mais dentro da sociedade. Porque é justamente os desafios da vida prática que vão servir para lapidar o corpo, o coração e a mente. Como eu falei justamente hoje, é o desafio do PlayStation, ou da competição no mundo lá fora, ou da política, que vai servir para lá. É o desafio de um casamento para a maioria das pessoas, como é o desafio para muitas pessoas, e lá atrás foi para mim também. É esses desafios práticos que você quer tirar de você, que na verdade são a pedra que faz atrito e lixa o ouro da alma. Não é para sair deles, é para entrar neles. Peraí, mas como que eu vou navegar nessa confusão toda? Use o quarto caminho. O caminho aonde você vai cuidar do corpo, do centro físico, do coração, do centro emocional e da mente. E vai alinhar os três. Mas para isso, e o Gurdjieff dizia uma coisa, o faquir não precisa de conhecimento para iluminar. Ficou lá na faca dele, lá o tempo todo, o quarto caminho não dá. O quarto caminho não dá. O quarto caminho você precisa ter muito conhecimento. Que conhecimento? Sobre os centros de inteligência. Só conhecimento serve? Prática, 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 prática. Por isso, quando eu escrevi o e-book As 7 Dimensões da Consciência, começo pelo corpo, coração e a mente. E o caminho do Nicolai, ele ainda vai além, ele não vai parar no ser humano. A quarta dimensão da consciência é a consciência familiar, ou seja, a tua família é um ser vivo.
Talvez ela tenha que usar um quarto caminho coletivo, constelacional, para evoluir. Quinto, consciência organizacional. Uma organização é um ser coletivo. Ela tem corpo, coração e mente. Talvez ela precise usar práticas e quartos caminhos para evoluir culturalmente ou como em direção a uma organização espiritualizada de propósito. Caraca, tem mais, né? Primeiro choque, sai do indivíduo, aqui está o quarto caminho. Aqui está outra coisa maior ainda. E depois, sexta dimensão, consciência de Gaia. Gaia está viva, está se desenvolvendo, está em processo de crescimento e cabe a nós como um todo, sendo parte dela também. Tem um processo macrocósmico acontecendo com a energia feminina, com a gente, com tudo. Tem. Sétima dimensão da consciência, consciência cósmica. Existe um universo inteiro se desenvolvendo, uma galáxia inteira. Existem humanos, existem outros seres, alguns deles com veículo físico, visitando a gente, morando lá na área 51. Outros deles sem veículo físico, de quinta dimensão, sétima dimensão, operando, falando com a gente de forma em projeção, em sonho, o que é que seja. Multidimensional. Existe multidimensional? Existe. Olha que barato. E aí, sem querer, eu vim parar na onde nasceu o núcleo da consciência. Nem sabia que eu ia chegar aqui. Todas as 7 dimensões como processo. E ainda assim, no dia de hoje, gente, só corpo, coração e cabeça. Mas para isso, a cabeça precisa estar limpa. Cabeça, crença limitante, não é cabeça. Coração precisa estar limpo. Coração que ainda está procurando em alguém, o pai ou a mãe do Freud, também não dá. Vai te dar problema. Ou que traz das constelações problema, também não vai ser legal. Tem que dar uma limpada nisso aí. Com todos os caminhos que a gente conhece. Ah, o corpo que está fraco, que não tem vitalidade, que está dissociado. Você está ali, mas não está ali. Também não serve. Ponto 9. Corpo que tem força, que tem movimento, mas é mecânico. Ou é caótico. Blá, blá, também não serve para você. Vai lá para a tua yoga, para as tuas práticas de presença. Ok? Só isso, gente. Na hora de fazer almoço hoje, na hora de trabalhar daqui a pouco. Na hora de tomar uma decisão hoje à tarde. Só isso. A instrução é fácil. E detalhe, ela transformaria a sua vida. Você não precisaria de mais nada. O que vai fazer a diferença no final? Quem é que vai continuar? Quem é que vai continuar? Quem é que vai continuar? E é isso, gente. Desejo um grande beijo. Fiz aqui essa live meio surpresa. Foi uma vontade de falar. Aproveito para dar um grande beijo e lembrar que hoje é o último dia para se inscrever no meu último curso online do ano, né? Vou fazer outro só lá para março do ano que vem, não sabemos, que é o Flechas e Níveis de Consciência. Amanhã começa. Quem estiver comigo, um grande beijo. Quem quiser algumas das induções, perguntaram aí se é possível acessar multidimensional com meditação. Quem estava no curso de hipnose sabe muito bem, né? Como foi a aula 8, hipnose interdimensional. Tem lá no YouTube, Núcleo da Consciência, Jornada Hipnótica, várias induções minhas. É só procurar uma interdimensional, multidimensional. Mas vamos para o mais simples, tá bom? Porque isso também não vai transformar tanto a sua vida quanto perguntar na hora do almoço, na hora que você for falar com alguém, se o teu coração está ali presente, tá? Então também, por mais que a gente tenha sede de conhecimento, não vamos deixar se distrair por essa coisa, né? Não. Vai para o simples. O simples transforma, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e um amor imenso do Núcleo da Consciência para todos.